Desde que o Império caiu no dia 15 de novembro de 1889, sempre se especulou sobre qual teria sido o destino do Brasil caso tivéssemos continuado sendo uma monarquia. Quando o golpe republicano veio, a Casa Imperial estava num período de esgotamento do seu poder político. Dom Pedro II era um imperador velho, sem um herdeiro homem adulto para assumir as rédeas do império quando ele morresse, o que por si só já era uma situação bastante complicada. Não vamos confundir as coisas, mulheres reinaram em Portugal e em outros países europeus ao redor daquela época, como a rainha Victória da Inglaterra e a imperatriz Catarina Grande da Rússia. No entanto, todas encontraram desafios políticos e culturais significativos, mesmo em monarquias constitucionais, e isso só seria piorado pela situação de instabilidade e subdesenvolvimento do Brasil, que tornaria um eventual governo da Imperatriz Isabel algo bastante complicado. Após a Revolução Industrial, o que trouxe à tona a avassaladora superioridade material das potências da Europa Ocidental, vários países ao redor do mundo enfrentaram baques de modernização que acabaram com as suas respectivas monarquias, como eu falei no vídeo sobre as monarquias. Só o fato de que a monarquia brasileira sobreviveu até 1889 é algo bastante surpreendente. Como sabemos, o golpe que derrubou a monarquia no Brasil foi realizado pelo Exército Brasileiro, com apoio posterior das elites agrárias regionais, foram prejudicadas pela abolição da escravatura, assinada pela Princesa Isabel em 1888. Inicialmente, a República Velha foi governada pelos militares, de viés positivista, que tinham a ambição de modernizar o Brasil e tornar ele um país forte, passando por cima da política e governando a nação como uma casta tecnocrática. No entanto, os militares logo perderam o controle do governo para os oligarcas regionais, especialmente as oligarquias do café de São Paulo, os mais prejudicados pela abolição da escravidão. Essas oligarquias, junto de muitas outras ao redor do Brasil, sempre tiveram uma grande oposição ao modo como o Brasil era governado durante o Império, como um Estado unitário. Nós costumamos tomar a ideia de um Estado federal como algo certo nos dias de hoje, mas durante o Império do Brasil não existia o conceito de federação, e os governadores das províncias eram muitas vezes apontados pelo Rio de Janeiro. Mesmo hoje, ainda existem países unitários no mundo, como a França, a Ucrânia e a China. Mas voltando ao Brasil, as elites cafeeiras vieram ao poder, e elas inverteram o paradigma que tanto as incomodava. O Império do Brasil se tornou os Estados Unidos do Brasil, indicando o tipo de descentralização federal extremada que interessava a manutenção do poder dessas elites locais, em seus próprios feudos políticos ao estilo Game of Thrones. Para que a monarquia tivesse se mantido, provavelmente a Casa Imperial teria que ter feito um acordo com os golpistas. Nem todos os militares tinham uma aversão extremada à monarquia. Inclusive, o mais importante deles na época, o Marechal Deodoro da Fonseca, conhecido como pai da República Brasileira, era reconhecidamente um monarquista, então tal acordo provavelmente teria sido possível. No entanto, esse acordo necessariamente significaria uma diminuição do poder da monarquia. Os militares tinham aversão às políticas liberais do último presidente do Conselho de Ministros do Brasil, Visconde de Ouro Preto, e para saciar os interesses dos militares pelo controle, provavelmente seria necessária a nomeação de um presidente do Conselho alinhado com a facção militar, o que daria a eles o efetivo controle sobre o país sem a necessidade de ir até o fim e derrubar a monarquia. Algumas pessoas especulam que caso a monarquia tivesse continuado, a princesa Isabel teria implantado reformas progressistas amplas, como a reforma agrária e compensação aos ex-escravos. Mas independente das intenções da princesa Isabel, isso é uma grande fantasia, um sonho de uma noite de verão, como diria o Collor. Para implantar uma reforma desse tipo, a única forma seria pela força, porque as elites cafeeiras não iriam aceitar isso na base da conversa. Certos objetivos não podem ser alcançados por meio de palavras ou articulações políticas. O único monarca brasileiro que tinha esse tipo de força era o Dom Pedro I, que desafiou a elite escravista de frente e liderou vários exércitos no campo de batalha durante a Guerra da Independência pessoalmente. Mas mesmo ele perdeu a queda de braço e acabou exilado do próprio país. Pensar que a princesa Isabel, uma mulher casada com um aristocrata estrangeiro que era desprezado tanto pelos ricos quanto pelos pobres no Brasil, teria a força bélica para forçar reformas tão profundas é algo bastante inocente, considerando que ela não tinha a lealdade do exército, e mesmo que mantivesse o trono, seria mais na condição de refém do que de soberana dos oficiais de alto escalão. Mas continuando, caso a monarquia sobrevivesse por meio de um acordão com o exército, algumas das instabilidades que seguiram a queda da monarquia talvez tivessem sido evitadas ou ao menos amenizadas, como a Revolução Federalista no Sul
ou a Guerra dos Canudos no Nordeste, onde o governo republicano militar foi humilhado e desprestigiado de forma seguida pelos rebeldes liderados por Antônio Conselheiro, que permitiu a ascensão ao poder dos governos republicanos oligárquicos, menos ligados ao exército e mais ligados aos interesses cafeeiros. Com o Rio de Janeiro controlado por um governo um pouco mais forte, possibilitado por uma submissão da monarquia à facção militar, as tendências regionalistas que tomaram o controle do Brasil durante a República Velha seriam solapadas, o que inicialmente seria bom para o Brasil. A República Velha foi, sem sombra de dúvidas, um dos períodos mais instáveis da história do Brasil. Tinha praticamente uma revolta a cada mês. Cada governador agia basicamente como queria, e era um rei dentro da sua província, como Júlio de Castilhos e Borges de Medeiros foram em relação ao Rio Grande do Sul. Na realidade, boa parte da força bélica do Brasil estava de fato na mão dos governadores, na época chamados de presidentes estaduais. E esse fato por si só não permitia que nenhum presidente da República sentasse de maneira confortável na cadeira presidencial. No entanto, toda ação tem uma reação, e as forças que levaram o Brasil na direção do regionalismo ainda assim existiriam mesmo com a contínua existência da monarquia, estariam ainda mais agitadas devido à continuidade da resistência do governo central aos seus interesses, como o setor cafeeiro de São Paulo. É bem provável que essas revoltas continuassem a explodir contra o governo monárquico, adotando uma perspectiva liberal e republicana contra o que seria chamado de despotismo monárquico-militar. Um ponto interessante que eu vejo muita gente falando em relação à continuidade da monarquia no Brasil é que supostamente isso impediria o Brasil de se transformar em um regime autoritário, porque a monarquia impede a subida ao poder de ditadores. Essa perspectiva é falsa. Quando tu tenta instalar um regime autoritário em uma república, é crucial tomar o controle de vários pontos estratégicos e capturar ou suprimir vários indivíduos. No entanto, em uma monarquia, justamente pelo fato do monarca ser o símbolo da nação em carne e osso, o fecho da abóbora social, muitas vezes é suficiente capturá-lo ou ter o apoio dele, e o resto do país seguirá. Ao redor do mundo, diversos regimes autoritários foram instalados dessa forma. A Itália é um exemplo disso, quando o rei concedeu o poder ao Partido Nacional Fascista depois da marcha sobre Roma em 1922. Na Europa, casos semelhantes aconteceram na Romênia e na Hungria, onde ditadores tomaram o controle desses países não apenas apesar da existência da monarquia, mas com algum grau de chancela ou legitimação dela. No Japão, a facção militarista que começou a Segunda Guerra de fato com a invasão da China também tomou o poder com o auxílio da monarquia e teve nela a sua maior fonte de legitimidade. Sendo assim, é bastante inocente acreditar que a continuidade da monarquia impediria a existência dos regimes autoritários que tomaram o poder no Brasil durante o século XX, como o Estado Novo de Vargas ou o regime militar. Na realidade, a mecânica dos golpes e das revoluções no Brasil seria acrescentada de um fator importante, que pode ser tanto um problema como uma oportunidade, a depender de quem está dando o golpe. A necessidade de tomar o controle da pessoa do imperador e da família imperial como forma de garantir a legitimidade do regime. Quem iria acabar tomando o poder no Brasil, no final das contas, é bem difícil de prever. Da mesma forma que é possível que os militares continuassem governando através da monarquia por décadas, especialmente através da princesa Isabel, que por ser mulher teria dificuldade de virar o trabalheiro contra eles, também é possível que as forças regionais se deslocassem para o Rio de Janeiro pela via revolucionária ou eleitoral e tomassem o poder da mão dos militares, de forma semelhante ao que realmente aconteceu durante a República Velha. A Revolução de 30, por exemplo, começou com um levante de natureza inerentemente regionalista, antes de Getúlio Vargas, na época presidente estadual do Rio Grande do Sul, marchar sobre o Rio de Janeiro e derrubar o governo do paulista Washington Luiz, existiam rumores inclusive de que Vargas iria declarar a independência do Rio Grande do Sul. O fato de que Vargas acabou se tornando justamente um centralizador do Estado brasileiro é uma prova de como as tendências de movimentos revolucionários podem mudar assim que eles chegam ao poder. Caso um desses levantes regionalistas seja vindo do Rio Grande do Sul, de São Paulo, do Nordeste, alcançasse a vitória sobre as forças do exército e tomasse o controle da capital imperial, na época o Rio de Janeiro, é bem possível que algo semelhante ao que foi o Estado Novo chegasse ao poder no Brasil. Se a monarquia seria derrubada aí, ou se algo semelhante a um shogunato ao estilo japonês emergiria no Brasil, com um ditador militar governando e um imperador legitimando, é algo difícil de prever. Mais difícil ainda seria delinear quem seria o líder de tal arranjo. Pessoas como Luiz Carlos Prestes, Washington Luiz, Arthur Bernardes, Plínio Salgado, o próprio Vargas
ou algum ilustre desconhecido, é basicamente impossível de prever de forma específica. No entanto, caso não tivéssemos um governo modernizador semelhante ao que foi o Estado Novo, o Brasil sofreria por falta de desenvolvimento industrial que o perseguiria por décadas. A ausência de projetos essenciais, como a fundação da Companhia Siderúrgica Nacional e da Petrobras, poderiam transformar o Brasil em um país ainda mais enfraquecido e frágil estrategicamente do que é hoje. Caso a monarquia continuasse até os dias de hoje, é bem provável que o seu poder tivesse sido bastante reduzido ao longo de décadas de golpes, contragolpes e revoluções. Uma monarquia brasileira no século XXI teria que navegar as águas com mais calma, já que diferente do que era há 100 anos, as opiniões de uma geração para outra, ou mesmo dentro de uma mesma geração, mudam da água para o vinho muito rapidamente, uma coisa que é muito especial e única na história humana. Vivemos, afinal de contas, em tempos especiais, e bastaria um imperador impopular para a opinião pública se voltar rapidamente na direção da república. Um dos aspectos da continuidade da monarquia que influenciariam a nossa cultura seriam os casamentos com as casas reais da Europa. Como sabemos, todas as casas reais se baseiam na noção arrogante de que o sangue deles é especial, e a casa de Orleans e Bragança, a casa dos imperadores do Brasil, não era diferente. Eles mantiveram casamentos na linha principal com pessoas de sangue nobre, mesmo enquanto fora do trono. Caso eles tivessem mantido o trono, é bem possível que o constante número de casamentos midiáticos com nobres europeus tornasse o Brasil culturalmente e mesmo diplomaticamente mais próximo dos países europeus. Isso poderia ter ou não consequências mais amplas. Um Brasil monárquico, por se entender até certo ponto como um país europeu, por acaso perdido nas Américas, teria mais tendência a desprezar a integração latino-americana e se voltar para acordos comerciais com a Europa. Ou seja, é possível que ao invés do Mercosul tivéssemos um acordo comercial com a União Europeia ou com o equivalente dela, o que não necessariamente seria bom para o Brasil, já que isso confirmaria o Brasil como fornecedor de matérias-primas para o mercado europeu, especialmente caso não tivéssemos passado por um período de industrialização modernizadora. E essa deficiência iria primarizar ainda mais a economia do Brasil. Conclusão: é falso entender que o Brasil seria necessariamente um lugar melhor hoje em dia apenas devido à manutenção da monarquia. Muitos fatores estão envolvidos no desenhar do sucesso de uma nação, e a existência de um imperador não iria impedir a subida ao poder de um regime autoritário, ou de vários. Vocês concordam com a minha análise? Deixa nos comentários a sua opinião. E se tu gosta desse tipo de vídeo, deixa teu like, te inscreve e ativa o sino para ter notificações dos próximos vídeos que eu fizer. Agradeço muito a atenção de todos e até mais.